Irmãos, eu quero ministrar essa noite sobre ansiedade e descanso. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar pela palavra dessa noite. Curva sua cabeça. Pai, nós apresentamos Tua palavra diante de Ti nessa noite. E oramos para que ela seja um alimento para as nossas almas, Senhor. Trazendo revelação, trazendo verdade, trazendo discernimento. Pai, livra-nos da cegueira espiritual. Livra-nos, Senhor, de uma vida ansiosa, que é o comum nesses dias. Mas nós escolhemos descansar no Senhor, crer na palavra do Senhor, desfrutar e andar na Tua verdade, na Tua palavra, que é alimento, que é vida para nós, Senhor. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, sela essa palavra nos nossos corações, no nome de Jesus, amém, amém. Nós vamos ler Filipenses, capítulo 4, verso 6, diz assim a palavra do Senhor: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. De que maneira? Pela oração e pela súplica, com ações de graça. Amém, irmãos? É verdade que nós não queremos ficar ansiosos, amém? Então, talvez você tenha vivido, nós vivemos dias, irmãos, que as pessoas elas estão cada vez mais ansiosas. É óbvio, comparando a alguns anos atrás, sabemos que hoje muitas coisas nós fazemos com rapidez, sim ou não? Então, antigamente, para você esquentar uma comida, você até conseguia, mas demorava um pouco. Hoje você coloca lá no micro-ondas e rapidinho já está pronto, é ou não é verdade? Antigamente você tinha que ir no banco, enfrentar uma fila enorme para pagar uma conta, não era assim? E aí você ficava ali, né? Uma parte do seu dia para isso. Hoje, facilmente, você, com o seu celular, né? Você paga as suas contas. Quem paga a conta com o celular aqui, levanta a mão. A maioria. Tem alguns que gostam de ir na lotérica. Eu vou para passear, pastor, eu vou na lotérica, vou lá no banco. Mas a maioria usa celular. E isso facilitou muito também a nossa vida, sim ou não? Então muitas coisas que antes a gente demorava muito para fazer, agora a gente consegue rapidamente. Mas há coisas que não acontecem no tempo que nós gostaríamos, é ou não é verdade? Ou na rapidez que nós gostaríamos. E aí nós precisamos, irmãos, aprender uma coisa. Aprender que com Deus, muitas vezes, nós temos que esperar. Diga assim: eu preciso aprender a esperar. E Deus é um Pai amoroso e paciente. Ele vai nos ensinar da maneira amorosa. Ou seja, pacientemente. Sabendo que muitas vezes não vai acontecer aquilo que a gente espera na hora que a gente quer, mas em algum momento vai acontecer. Você crê? Você crê que as promessas do Senhor se manifestarão sobre a sua vida? Você crê que as bênçãos de Deus correrão atrás de você? Amém? Eu creio também. Mas precisamos aprender, irmãos, a não andar ansiosos. Por quê? Porque isso atrapalha aquilo que o Senhor quer operar e fazer nas nossas vidas. O Senhor espera que nós vivamos uma vida no descanso. Diga: eu preciso viver no descanso. Então a maneira de eu vencer a ansiedade é como? Aprender a viver no descanso de Deus, a andar no descanso de Deus. Hebreus 12, do verso 1 ao 3, diz assim a palavra: portanto, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Qual o nome dele, irmãos? Considerai, pois, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis
desmaiando em vossa alma. Aqui o autor de Hebreus, ele cita o termo desembaraçar. Isso significa remover o peso. E muitas pessoas hoje, elas estão debaixo de um peso. Qual o peso? O peso da ansiedade. Então, esse peso de que tudo tem que acontecer na minha vida rapidamente, ou na hora que eu espero, ou no momento que eu estou planejando. Mas deixa eu te contar, nem sempre vai acontecer. Amém, irmãos? Não vai acontecer sempre. Claro, há momentos que acontecerão, mas até mais rápido que nós imaginamos, porque o favor de Deus se manifesta assim também, amém? Mas há coisas que às vezes nós estamos orando, ou planejando, pensando, sonhando, e que não acontece na hora que nós estamos desejando. E aí eu preciso entender que se eu não descansar em Deus, isso vai se tornar um peso na minha vida. Ou seja, isso vai tornar-se um peso na minha alma, e isso me impede de avançar. Então a ansiedade muitas vezes, irmãos, nos impede de avançar naquilo que é o plano de Deus para nós. Porque eu estou esperando na hora que eu quero. Se não for na hora que eu quero, eu não quero mais. Mas com você não é assim não, amém? Então a forma como você lida com a ansiedade e o descanso, isso vai determinar o fluir de bênção sobre a sua vida. Quantos querem ser abençoados? Nós já somos abençoados no Senhor, mas nós queremos esse fluir de bênçãos de maneira contínua sobre as nossas vidas. Agora, há algo que pode travar esse fluir de bênçãos. É aquilo que nós chamamos de ansiedade. Então aprenda, Deus age no descanso. Diga, Deus age no descanso. Diga para o seu irmão, Deus age no descanso. Então fala para ele, descansa. 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 Descansa no Senhor. Quando nós falamos descanso, muitos já entendem o seguinte: então eu vou ficar na rede o dia inteiro, pastor. Só passando ali o feed ali do Instagram, descansando. Ou no Netflix, o dia todo. Mas não é esse descanso que eu estou falando, amém? O descanso que eu estou falando é o descanso da alma. Porque você sabe, há pessoas que elas falam assim: eu estou estressado, eu estou ansioso, o que eu preciso é de férias. Aí a pessoa vai lá para Bahamas, que você vai um dia também, amém? 30 dias de férias. Aí muitos imaginam, agora ele vai voltar descansado. Mas você sabe, quando o cansaço é da alma, não é o descanso físico que vai resolver, mas é o descanso aonde? Na presença de Deus. Amém, querido? Precisamos aprender a descansar no Senhor. Então, há dois estilos de vida opostos aqui nessa terra. Há o estilo de vida da ansiedade e o estilo de vida do descanso. Primeiro, você precisa entender o que é essa ansiedade. A ansiedade é uma aflição, uma angústia interior constante. Segundo o dicionário, ansiedade é um estado emocional angustiante, pois é caracterizada por uma agitação e inquietação mental em relação ao futuro, seja algo real ou seja algo imaginário. Então, o fato, irmãos, é que a ansiedade é uma realidade, sim ou não? As pessoas, elas estão cada vez mais ansiosas. Em 2019, foi feita uma pesquisa mostrando que cerca de 13% da população mundial tem algum tipo de transtorno mental. Isso inclui depressão, ansiedade, bipolaridade, entre outros. Ou seja, é uma realidade em todos os lugares. Pessoas que estão vivendo depressivas, pessoas que estão vivendo ansiosas, e uma das causas disso é a crença errada a respeito de Deus. Então, a verdade, irmãos, é que nós precisamos
nos relacionar com Deus da maneira correta, amém? Crendo corretamente. E quando falamos sobre crer corretamente, qual que é a consequência de crer erroneamente? Cremos errado quando nós vivemos inseguros. Te pergunto, você tem vivido seguro? Ou você todo dia se sente inseguro? Sabe, crer em Deus nos traz segurança. Posso ouvir amém? No seu dia a dia, você se sente amparado por Deus? Você se sente cuidado por Deus? Ou você se sente, acho que Deus se esqueceu de mim? Me sinto desamparado. Creia, querido, o Senhor tem amparado você. Amém? Outro resultado de uma crença errada é o isolamento. E aí muitos ficam sozinhos. Não querem se relacionar com outros. Querem fugir de estar com os outros. Querem ficar sozinho, ali no cantinho, no quarto, seja vendo alguma coisa. Mas acredite, o Senhor quer que você viva uma vida onde há um verdadeiro desfrute. Amém? Todos os dias da sua vida. Então, eu preciso crer que o Senhor está cuidando de mim. Essa insegurança aqui citada é uma sensação constante de que algo ruim vai acontecer. Infelizmente, há muitos filhos de Deus que eles não vivem na expectativa da bênção. Eles vivem na expectativa do problema. Eles vivem na expectativa da maldição. Então ele começa a prosperar, as coisas dão certo na vida dele, aí ele pensa, uma hora alguma coisa ruim vai acontecer, vou me preparar para isso. Mas não devemos viver assim, amém, querido? Precisamos viver constantemente na expectativa da bênção. Amém? Expectativa de que coisas boas estão por vir. Expectativa de que coisas melhores virão sobre a minha vida, sobre a minha casa. Não viva na expectativa do problema. Não viva na expectativa da dificuldade. Olha a crise aí, as notícias, vamos preparar. Aí reúne a família, vamos começar aqui a cortar despesas, porque o negócio está ficando sério. Creia, num tempo de crise o Senhor vai prosperar você. É claro, precisamos administrar com sabedoria, amém? Os recursos que o Senhor nos dá, mas nós não podemos ser movidos pelo medo. Fazer as coisas com medo. Não, eu preciso viver na expectativa da bênção, amém, irmãos? Senão nós ficamos ansiosos com aquilo que vai acontecer no nosso futuro. Então precisamos entender que vencer a ansiedade não é uma opção, amém, irmãos? Mas é uma ordem divina. E isso só é possível porque o Senhor Jesus já venceu na cruz, amém? Então como é que hoje eu venço a ansiedade? Você vence a ansiedade quando a enxerga como Deus a vê. E como que Deus vê a ansiedade? Vamos olhar isso na palavra? Primeiro, a ansiedade para Deus é algo inútil. Diga, ansiedade é inútil. Mateus 6:27 diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Aqui o Senhor então afirma que a ansiedade não pode acrescentar nada à nossa vida. Ficar ansioso não resolve os seus problemas, acredite. Você é um filho de Deus amado e abençoado. Não viva na expectativa ou na ansiedade de coisas ruins acontecerem com você. Pelo contrário, isso não vai resolver absolutamente nada. Amém, querido? Porque essa preocupação, pelo contrário, ela bloqueia as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Nós sabemos, sem fé é impossível, o que, irmãos? Agradar a Deus. Deus, Ele só se move nas nossas vidas por meio da fé. E o que é a ansiedade? A ansiedade é falar para Deus: Deus, eu não creio. Deus, eu não acredito que vai dar certo.
eu não acredito que vai dar bom, eu acho que vai dar ruim. Então, por isso eu estou aqui preocupado. Isso é o quê? Incredulidade. Mas honramos a Deus quando nós cremos. Você sabe que, segundo estudos, de 10 coisas que nos preocupam, de 10. Então, de 10 coisas que você ficou preocupado essa semana, apenas uma delas pode vir a acontecer. Isso é uma estatística. Ou seja, 9 coisas que eu estou ficando preocupado de 10, é só uma possibilidade, mas não vai acontecer. Amém? Não vai acontecer. Então acaba que a gente se preocupa com muita coisa à toa. À toa. Não viva preocupado, amém, querido? Não viva ansioso, porque isso não honra ao Senhor. É interessante que no primeiro milagre do Senhor, que Ele transformou a água em vinho, nós não vemos no Senhor pressa para resolver aquilo. Quando aparece a filha de Jairo, Jairo chega para ele: Senhor, cura minha filha, ela está no leito, está quase morrendo. O Senhor, Ele vai até a filha de Jairo, mas é interessante que durante ali o percurso, você sabe, aparece aquela mulher do fluxo de sangue, e aquela mulher então toca na orla das vestes do Senhor, e ela é curada. E a palavra diz que ela conta toda a história dela para o Senhor não ficou apressando: peraí, depois você me conta, deixa eu lá curar a filha de Jairo. Não, Ele ouviu, porque o Senhor não era movido na pressa, amém, irmão? Ou na ansiedade, pelo contrário. Portanto, saiba, querido, a ansiedade, o seu nível de ansiedade não muda a Deus. Diga: a ansiedade não muda a Deus. E acredite, também não muda as circunstâncias ao nosso redor. Não muda. Então, muitas das coisas que nós ficamos preocupados jamais vão acontecer. Outro problema da ansiedade é que a ansiedade, ela dá espaço ao inimigo. Lá em 2 Coríntios 2, verso 11, diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então eu preciso entender que por trás da ansiedade, muitas vezes, existe um ataque maligno na minha mente, uma influência maligna na minha mente. Então, você sabe o que a palavra diz a esse respeito, que o diabo, ele vai muitas vezes lançar dardos inflamados em nós, e as sugestões malignas, elas vêm aonde? Na nossa mente, porque a nossa mente é um verdadeiro campo de batalha, amém, querido? Então a ansiedade, ela começa aonde? Na nossa, é um pensamento que vem, é um pensamento. Então, você ouve uma notícia na televisão, aí nós vimos aí, nessa semana saiu essa questão dos aposentados, né? Tal, e aí, muitos já, meu Deus, e agora? Vai quebrar, não vou ter condições de me sustentar. Aí a pessoa já começa a ficar como? Ansiosa, já começa a ficar mal. Cuidado com isso, amém, querido? Viva no descanso do Senhor, amém? Há muitas pessoas que elas vivem na ansiedade, até mesmo no pânico, e precisamos entender que às vezes há um maligno por trás, trazendo pensamentos de derrota, pensamentos de morte, pensamentos de miséria, pensamento de escassez, de crise. Mas você precisa crer que o Senhor está cuidando de você, meu irmão. O Senhor está cuidando de você. Você não está sozinho. Posso ouvir, amém? Sabe, o diabo, ele é astuto. E o diabo, ele, sempre que perceber que nós estamos com ansiedade em alguma área, ele vai trazer cada vez mais pensamentos na nossa mente em relação àquilo. Ah, eu estou preocupado com meu filho, com a minha filha. Ah, eu estou preocupado com lá o meu trabalho. Ah, eu estou preocupado com a minha saúde. Acredite, o diabo vai usar disso para trazer cada vez mais tormento na sua mente e, consequentemente, nas suas emoções. Porque primeiro eu penso, depois eu sinto.
Então eu preciso aprender a entregar ao Senhor tudo aquilo que vier de pensamento para gerar ansiedade na minha vida. Como o apóstolo Pedro nos aconselha em 1 Pedro 5, verso 7, ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Diga, eu preciso aprender a lançar sobre o Senhor toda ansiedade, porque eu sei que Ele tem cuidado de mim. Amém? Interessante esse termo, né? Lançando, lançar, ou seja, atirar para longe. Não é uma coisa que eu vou guardar aqui para mim. Essa preocupação, essa ansiedade que eu tô de algo acontecer, não, eu vou lançar isso para longe. Para onde eu lanço? Aos pés do Senhor, amém? Eu não aceito viver assim. Eu não posso me permitir viver assim. Por isso, lance fora pensamentos do tipo: eu não mereço. Coitadinho de mim, eu não mereço. Ou Deus se esqueceu de mim. Outros são mais importantes para Deus do que eu. Deus não vai me ouvir. Não, querido, o Senhor te ouve o tempo todo. Amém? Você é filho, você é filha. Amém? Você precisa crer que o Senhor está cuidando de você, cuidando da sua casa. Você não precisa viver com medo. Pelo contrário, a palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas não o meu amor por Deus, porque o nosso amor pelo Senhor, ele é falho. Nós falhamos, erramos. Mas o amor de Deus por nós é perfeito. Então quanto mais eu sei que eu sou amado, mais então eu vivo seguro. Eu não vivo ansioso, eu não vivo preocupado. Por quê? Porque eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele está cuidando de mim. Amém? Como diz lá em Mateus 6, verso 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Quem acha que vale mais do que a ave aqui? Tem irmão que não está achando não, então vou perguntar de novo. Quem acha que vale mais do que a ave aqui? Você tem muito valor para Deus, querido. Você é filho de Deus. O Senhor tem cuidado de você. Por isso, não viva preocupado com o amanhã. Não viva preocupado com o que vai acontecer no futuro. Não, nós vivemos o hoje. Amém? O hoje. O futuro nós colocamos na mão do Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor já está lá. Eu sei que o Senhor já está daqui a 10 anos. O Senhor sabe o meu futuro. Eu só peço que o Senhor me dê graça, me livre do mal, me preserve e me abençoe. Amém? É assim que devemos viver. Porque a ansiedade também, irmãos, ela rouba a fé. Diga, a ansiedade rouba a fé. 1 João 5, verso 4 diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa. Então, antes da vitória vem o que, irmãos? A fé. Diga assim: antes da vitória vem a fé. Então, no nosso dia a dia, irmãos, é óbvio que nós teremos pensamentos equivocados, nós enfrentaremos problemas, dificuldades. Agora, nós vamos vencer se nós andarmos em fé. E a ansiedade é o contrário da fé. A preocupação com o amanhã é o contrário da fé. Por isso eu preciso vigiar com isso, tomar cuidado com isso. Ora, se o Senhor, Ele cuida das aves do céu, não vai cuidar de mim, que sou muito mais importante e relevante para Ele? Amém? Então, esse crer é um crer de posição, é um crer ativo. Então não significa que eu vou ficar sentado sem fazer nada, não, mas eu estarei colocando a minha causa diante do Senhor.
e depois de colocar a minha causa diante do Senhor, eu ficarei em paz. Amém, irmãos? Porque uma vida de fé não é uma vida que nós não temos preocupações ou dificuldades, mas é uma vida que, apesar das preocupações e apesar das dificuldades, eu escolho descansar em Deus, eu escolho depender de Deus. Posso ouvir amém? Então teremos problemas, é inevitável. O Senhor diz: no mundo nós teremos aflições, acontece, mas eu preciso crer. E o que nos faz vencer o mundo, as batalhas desse mundo, as tentações desse mundo, os problemas desse mundo, é a nossa fé. Amém? E nós cremos, irmãos, quando nós descansamos. Eu quero falar sobre isso antes de encerrarmos hoje. Eu preciso aprender a descansar em Deus. Lá em Isaías 30, verso 15, diz assim: porque assim diz o Senhor, em vos converterdes e em sossegardes, está a vossa salvação, que é vitória. Na tranquilidade, ou seja, descanso, e na confiança, fé, a vossa força, mas não o quisestes. Esse texto aqui do profeta Isaías afirma que a nossa vitória está no descanso. Diga: a minha vitória está no descanso. Não é o descanso do corpo, amém? Mas é o descanso da alma. Que diante das tribulações, diante dos problemas, eu continuo em paz, porque eu creio que o Senhor está cuidando, eu creio que o Senhor está zelando por mim. Então, o descanso, o que é? Descanso é uma posição. Diga: o descanso é uma posição. O descanso de Deus é para os seus filhos. Então o mundo não tem descanso. Esse mundo não há descanso. Mas nós podemos ter descanso em Cristo. Amém? Nós podemos descansar nele, e apenas nele. Então eu recebo essa posição de descanso quando eu creio em Cristo. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu então agora entrei numa posição. Qual a posição? A posição de um filho. E por isso quem é filho descansa. Amém? Quem é filho descansa. Quem não é filho não tem descanso. Eu preciso viver assim. Pense no seu filho, na sua filha. Eu tenho 2 meninas, 2 filhas. Nenhuma delas me pergunta: papai pagou a conta de luz esse mês? Papai, vai vir comida do mercado? Elas não me perguntam isso. Por quê? Porque elas sabem que eu estou cuidando delas. Amém? Elas não ficam em dúvida se eu estarei com elas no outro dia, nos próximos anos. Por quê? Porque eu sou o pai delas, eu cuido delas. Amém? Deus é o seu pai. Ele é o Pai Celestial. E como seu pai, quando você demonstra preocupação, ansiedade, é como se você falasse: pai, eu não creio que o Senhor vai me suprir. Eu não creio que o Senhor vai me curar. A ansiedade é isso. Por isso que ela é um grande problema para nós, e vivemos assim. Agora, quando, apesar dos relatórios negativos, eu decido, eu falo: ainda bem que eu tenho meu pai para cuidar de mim. Isso é poderoso. Isso faz diferença na sua vida. Isso te traz paz. Amém? Por isso que o mundo, querido, o mundo, ele jaz no maligno. As pessoas não têm paz, mas o Senhor é o príncipe da paz. E quando nós temos o Senhor, Ele trouxe sobre a nossa vida esse verdadeiro e único descanso. Nós estamos em Cristo. Efésios 1, verso 20 ao 21, diz assim: o qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então nós vemos aqui que o Senhor está, de que maneira? Assentado. Por quê? Ele já cumpriu o que tinha para cumprir. Amém? Então Ele sentou-se.
Agora, o texto continua dizendo, lá em Efésios 2, verso 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A posição do Senhor é assentado no trono. Isso nos fala o quê? De descanso. Amém? O que o Senhor espera? Nós estamos com Ele, assentados nos lugares celestiais, ou seja, descansa também. Descansa. No seu dia a dia você precisa viver uma vida de descanso. Ao acordar você tem que falar, Senhor, eu escolho descansar em Ti. Pode vir o problema que for hoje, eu estou em paz. Nada vai me abalar. Amém? Mas tem filho de Deus que vive atribulado. É pior que um ímpio às vezes. Não, querido, descansa no Senhor. Descansa, porque Ele cuida de você. Amém? E precisamos entender que isso é mérito dEle e não nosso. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. E por isso podemos descansar. Estamos numa posição de descanso. O que mais? O descanso é o lugar onde o inimigo não pode tocar você. Lá em Hebreus 4, verso 10 ao 11, diz assim a palavra do Senhor: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também Ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. A ordem aqui do Senhor para nós qual que é? Se esforça para entrar no descanso. O mais fácil é você ficar atribulado, sim ou não? Diante dos problemas. O mais fácil é você arrepiar os seus cabelos, sim ou não? O mais fácil é você murmurar, sim ou não? Reclamar, falar mal, achar ruim. Esse é o mais fácil. Mas isso é o que as pessoas do mundo, os ímpios fazem, eles vivem assim. Todos os dias. Mas você é filho. E porque você é filho, você precisa se esforçar. É isso que o autor aqui fala de Hebreus. Se esforce para descansar. O que é isso? É quando você está diante de um problema, aí você fala, Senhor, me ajuda, eu estou com dificuldade de descansar. Por mim eu já resolvi, era hoje, do meu jeito. Mas eu quero descansar no Senhor. Eu quero ver o Senhor fazendo na minha vida. Eu quero ver a mão do Senhor operando. Amém? Isso é descansar em Deus. E isso é fruto de uma decisão. Isso é fruto de uma escolha. Diga assim, eu preciso escolher descansar em Deus. Amém? Então muitas vezes o diabo ele vai querer nos levar a duvidar das promessas de Deus. Nos fazer duvidar. Se de fato nós vamos frutificar para o Senhor. Se nós vamos prosperar, se nós vamos ter filhos, casar, ter uma vida abençoada, o diabo ele vai querer nos questionar disso, trazer dúvidas sobre isso, mas o Senhor nos dá as suas promessas, e eu preciso fazer o quê? Estar firme nas promessas do Senhor, e eu estou firme, tenho como consequência o seu descanso, amém? Então se me perguntarem algo, você não está preocupado com isso? Não, eu estou descansando em Deus. Amém? Elimine essa palavra preocupação da sua vida. Como é comum nós falarmos, estou preocupado com isso. É ou não é verdade? Mas vigie, tome cuidado com isso. Sempre que você falar, eu às vezes falo também. Aí eu paro e falo, não posso falar que eu estou preocupado. Porque eu escolho descansar no Senhor. Então, se eu estou falando isso, é porque eu preciso colocar mais isso diante dEle. Porque o conselho do Senhor é que eu não devo viver preocupado com nada. Então, mesmo que as circunstâncias digam que você não pode descansar, Deus diz que você deve descansar. Diga aí para o seu irmão, descansa meu filho, descansa meu filho. Amém? Porque essa é a maior prova de fé. Essa é a maior prova de fé. Pastor, não consigo dormir à noite, estou preocupado com tal coisa. Você acha que isso honra a Deus? Não honra a Deus. O exemplo da minha filha, como se ela chegasse e falasse, papai, não consigo dormir, eu estou em dúvida se o senhor vai conseguir pagar as contas esse mês. Isso me desonraria. Eu falo, não, o que é isso, filho? A situação realmente não está fácil, mas
Não é para tanto. Eu sou seu pai, eu cuido de você. Amém? Então não adianta você ficar sem dormir, ou contando para os outros, que às vezes tem disputa de quem tem mais problemas na vida, né? Aí faz aquela roda, aí um começa a contar os problemas, ele fala, não, isso aí é fichinha perto do que eu estou passando. Aí ele começa a falar os problemas dele. Aí o outro fala, não, isso aí eu tirava de letra, o problema é esse que eu tô. Aí ele conta o problema dele. Então é uma disputa para quem tem mais problema na vida. Mas quando questionarem você, você fala, não, eu descanso no Senhor, eu estou em paz, eu vivo em paz. Por quê? Porque esse é o grande ponto, irmãos. Eu termino com isso. O descanso, ele libera favor. Diga, o descanso libera favor. Quando você está no descanso, você recebe mais favor da parte do Senhor. E a coisa mais importante, irmãos, na vida cristã é o favor, é a bênção de Deus. É algo que não se explica, é algo que apenas se recebe. Eu recebo. Eu falo, Senhor, eu quero o teu favor na minha vida. Eu creio que o Senhor é bom e o Senhor quer me abençoar. Por isso eu não vivo preocupado nem ansioso com o dia de amanhã, com o final desse ano, com o ano que vem. Não, eu creio que o Senhor tem favor para derramar sobre a minha vida. Quando você descansa, o que você está falando? Deus, eu creio em Ti. Isso honra o Senhor. E porque isso honra a Deus, o que Ele faz? Ele manifesta maiores bênçãos sobre nós. Maiores bênçãos. Deixa eu te perguntar, querido, você tem vivido com expectativa do seu futuro ou preocupado com o seu futuro? Porque quem vive com expectativa é quem de fato crê que o Senhor é bom e está cuidando de si. Por isso o favor vai se manifestar, amém? Mas quem vive preocupado não honra a Deus. E por isso o favor não se manifesta sobre a sua vida. Por quê? Porque eu tenho vivido de maneira incrédula. Há um exemplo na palavra que é a história de Esther. A história dela nos mostra que ela foi à presença do rei confiada no seu favor. Ela dependia disso para salvar a sua vida e a vida do seu povo. Esther 5, verso 2 diz assim: quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Interessante, Esther não ficou dentro do seu quarto orando, nem procurou pessoas influentes do reino para ajudá-la, mas ela se colocou na posição da bênção e esperou o favor do rei. Há uma posição da bênção, amém, querido? Eu vim te contar isso hoje. Qual que é a posição da bênção, pastor? A posição da bênção é o descanso. Amém? É o descanso. Então não viva naquela tormenta. Ah, estou passando por isso, Deus, o que eu fiz de errado? Senhor, o que eu fiz? Não, descansa. Está passando por um problema? Descansa. Apenas fala, Senhor, eu continuo confiando em Ti. A minha vida está nas Tuas mãos. Eu escolho depender do Senhor. Eu escolho andar na presença do Senhor. Pode acontecer o que for, isso não vai me tirar do meu lugar, da minha posição de descanso. Quanto mais vivemos nessa posição, mais favor de Deus é derramado e liberado sobre nós. Amém? Por isso acredite, o diabo vai trabalhar, querido, todos os dias para atormentar a sua alma, para deixar você ansioso, preocupado, com medo. Esse é o trabalho dele. Mas o que nós precisamos viver é essa escolha de todos os dias falar, Senhor, eu escolho descansar em Ti. Estou com esse problema na minha casa, Senhor, está aqui na Tua presença isso. Eu não tenho o que fazer, mas eu creio que o Senhor é poderoso para mudar isso. Amém? Senhor, está faltando dinheiro, está vindo as contas aí, vou no mercado, cada dia está mais caro, está impossível, mas o Senhor é meu Pai, o Senhor cuida de mim. Eu não sei como é que o Senhor vai fazer, não sei como é que eu vou fazer, mas eu creio que o Senhor vai cuidar de mim. Eu creio que o Senhor vai me suprir. Eu creio que eu vou ser abençoado por Ti. Amém, querido? Isso é fé, e é assim que nós devemos viver. A ansiedade não vai te levar a lugar algum, a preocupação não vai te levar a lugar algum, mas quando você descansa, você vai ver bênção, favor, coisas acontecendo na sua vida que você nem vai saber explicar para os outros, mas você vai falar, é o favor de Deus, é a bênção de Deus sobre mim e sobre a minha casa. Você crê nessa palavra? Fique de pé no seu lugar.
Primeiro eu preciso aprender a descansar. Depois o favor se manifesta.